Jogador do Mengão pode parar na Inglaterra e o Felipe Luiz pode ter uma solução caseira. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, não deixa de se inscrever, irmão, porque a sua inscrição ela é de graça e é muito importante pro nosso trabalho, você não paga nada. É só você vir aqui embaixo nesse botão, clica nele aí e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp aqui nessa setinha e deixe o seu like porque é muito importante. Vamos para as informações, muita coisa para a gente poder falar com vocês, para a gente poder atualizar, começar a falar sobre o jogo de domingo, hein? Preste atenção, jogo bom para ir com a família, jogo às 16 horas, Maracanã, contra o Corinthians e ó, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Vai lotar o Maraca. Oh, que saudade eu tava de falar isso. Porque o Maracanã lotado é a melhor coisa que tem. O Maracanã cheio, com a torcida do Mengão do lado, apoiando, é a melhor atmosfera do mundo. Há quanto tempo eu não falava isso aqui para vocês, hein? Mas setores norte e sul inferiores já estão esgotados, já tem setor esgotado. Quanto tempo que eu não falava isso? É isso. Vambora, as vendas seguem todo vapor. A expectativa aí é de esgotar todos os ingressos, ter o Maracanã com aquela atmosfera, jogo importante. A gente perdeu a liderança pro Palmeiras, então a gente precisa vencer e torcer pro tropeço do Palmeiras pra gente retomar a liderança aí do campeonato brasileiro. Gosto muito quando o Maracanã tá assim. Ô, rapaz. Ó, lembra do Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo? Então, ele deu uma entrevista pro jornal A Bola, lá de Portugal. Rapaz, a declaração dele foi a seguinte, abre aspas: a minha experiência no futebol brasileiro foi fundamental para o meu crescimento e para alargar a minha visão sobre o jogo tal como é praticado em outras partes do mundo. Tive contratempos? Claro que sim, mas quem é que não tem? Neste momento, não tenho intenção de voltar a atuar numa liga sul-americana, salvo em situações muito pontuais, como um convite de um gigante como o Flamengo ou então a seleção brasileira ou da seleção argentina. Rapaz, aí colocou o Flamengo lá em cima, lá no topo, e a passagem dele pelo Botafogo, ele daí não enalteceu, né? Rapaz, é isso aí. Falando em Botafogo, o Botafogo perdeu ontem, a gente vai falar sobre os resultados de ontem, mas falaram que ia começar o ano em abril, né, que o ano não tinha começado ainda. Olha os números do Botafogo, né? O texto falou um monte de coisa. Olha os números do Botafogo. Entre todos os times, entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, são 22 jogos, tá? 6 vitórias, 3 empates e 13 derrotas, 31,8% de aproveitamento, 18 gols marcados e 25 gols sofridos. Tá em terceiro no grupo A da Libertadores, 15º no Brasileirão, vice da Recopa e da Supercopa, eliminado na fase de grupos do Campeonato Carioca. Rapaz, a situação do Botafogo, né, não está fácil. Os resultados de ontem da Libertadores da América: o Olímpia empatou em 0-0 com o Peñarol, o Bulu venceu por 2-1 Vélez, o Estudiantes venceu o Botafogo. Rapaz, teve e que falha do John nesse jogo do Botafogo contra o Estudiantes, né? Que falha bizonha. O São Paulo venceu por 2-0 o Libertad. River Plate empatou com o Independente Del Valle 2-2. O River Plate empatando aí, ó, lá com o Independente Del Valle. Rapaz, lá na altitude. O Fortaleza empatou com 1-1 contra o Atlético Bucaramanga. O Fluminense empatou com a União Espanhola pela Sul-Americana. O Vitória perdeu 1-0 para o Cerro Largo na Sul-Americana. E o Atlético Mineiro empatou em 1-1 contra o Caracas. Lembrando que hoje tem um jogo importante para o Flamengo, né? Que é o Central Córdoba contra o Deportivo Táchira, no grupo do Mengão na Libertadores, 19 horas. Vamos ficar ligado aí. Vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Flamengo pode ter uma solução caseira de acordo com o GE. A situação é envolvendo ao meia Vitor Hugo, tá? Que pode voltar ao Flamengo no final do seu empréstimo pelo Göztepe da Turquia. A situação é que o Vitor Hugo está emprestado, não deve ser comprado pelo clube turco.
Assim, ele retornará ao Flamengo em julho. E o Felipe Luiz, né, falou sobre isso. O Gostep não tem prazo até o fim de junho para exercer. O Gostep tem o prazo até o fim de junho para exercer a opção de compra. Os valores, inclusive, são acessíveis. Tem duas formas aí do Gostep comprar o Vitor Hugo. Uma são 8 milhões de euros, 51,8 milhões de reais por 80% de direitos econômicos, e outra são 6 milhões de euros, 38,8 milhões de reais por 60% de direitos econômicos. E o Vitor Hugo, como o Flamengo está buscando um meia aí, né, para ser o reserva do Arrascaeta, a informação do GE é que o Vitor Hugo pode ser essa solução caseira. O Felipe Luiz já falou sobre ele. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Vitor Hugo seria esse cara para substituir o Arrascaeta? Uma solução caseira, já é do Mengão. Se voltando, o Gostep não exercendo a opção de compra, você acha que seria o nome ideal ou o Flamengo teria que buscar outro nome? Comenta aqui embaixo. Seu comentário é sempre muito importante. Saindo de Vitor Hugo e passando para Jorginho, porque tem atualização envolvendo o Jorginho, que se lesionou pelo Arsenal e está em negociações com o Flamengo. E muita gente, depois da declaração do técnico do Arsenal, do Arteta, que falou que não tinha certeza se o Jorginho voltaria a atuar nessa temporada agora de 2025, né, na final da temporada europeia, mas de acordo com o GE, isso não atrapalha, tá? Essa situação não atrapalha. A diretoria do Flamengo acompanha a situação desde que Jorginho saiu do campo com dor no jogo contra o Brentford na Premier League no dia 12 de abril e recebeu a indicação de que o volante estará totalmente recuperado em 2 ou mais tardar 3 semanas. No departamento médico, há quase 2 semanas, Jorginho deve começar a fazer a transição para o campo na semana que vem. Mas, pelo tempo parado, vai ter que fazer aquele recondicionamento físico e por aí vai. Ou seja, isso não é um problema para o Flamengo. Tanto é, né, que a situação vem acontecendo de conversas e negociações, vem caminhando, que o Arsenal está encaminhando a contratação de jogador para poder substituir o Jorginho. A informação é do jornal Marca que o Arsenal está em trâmites finais para concluir a contratação de Zubimendi. Após conversas recentes consideradas positivas, Andrea Berta, diretor de clube inglês, pressiona para que a transferência seja concluída nas próximas semanas, ou seja, mostrando que as conversas com o Flamengo estão adiantadas. Se ele está pressionando, é porque ele quer o jogador para substituir o Jorginho o quanto antes. Então é isso. Vamos seguir acompanhando essa situação do Jorginho e atualizando vocês conforme os dias forem passando. Saindo de Jorginho e passando para Wesley, porque também tem informação que pegou muita gente de surpresa. O Guilherme Flazueiro trouxe uma informação exclusiva que os agentes do lateral direito Wesley, né, viajaram para a Europa, mais precisamente para a Inglaterra, para participar de reuniões importantes com clubes da Premier League. A ideia é conhecer as instalações do clube e ver o projeto apresentado para o jogador. As reuniões têm como objetivo discutir possíveis oportunidades de transferências para o Wesley, ou seja, o Wesley pode parar em clube da Premier League. Se o Jorginho está vindo, né, da Premier League, o Wesley pode parar lá. Então, os agentes vão para visitar, aí apresenta para o Wesley, olha, aqui a estrutura é assim, aqui é assada, aqui você vai ter isso, vai ter aquilo outro, para o Wesley tomar a decisão. Como o Felipe Luiz disse, o Wesley vai poder escolher aonde ele vai jogar nessa janela do meio do ano, porque proposta não vai faltar para o jogador. Vamos ficar atento aí também a essa situação que está tudo encaminhando para o Flamengo receber uma grande proposta pelo lateral direito, e aí o Flamengo vai ter que ir no mercado buscar um substituto para o Wesley. Vamos falar agora sobre Bruno Henrique, tá? Porque tem atualização envolvendo a situação do Bruno Henrique do portal UOL, que a defesa afirma que não há provas de conexão. Segundo os advogados da defesa do segundo núcleo de apostadores do caso Bruno Henrique, a Polícia Federal não conseguiu encontrar elementos que consigam ligar as apostas à informação de que o jogador do Flamengo iria levar cartão amarelo. O raciocínio da polícia é de que a ideia de apostar um cartão amarelo no jogador
no jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, surgiu de Vander Pinto, irmão do Bruno Henrique, e foi passado adiante para os outros indiciados da Polícia Federal. Então a defesa está trabalhando em cima disso, né? A gente segue acompanhando esse caso. É complicadíssima a situação do Bruno Henrique, mas é o que eu digo, se ele for declarado culpado, tem que pagar pelo que ele fez, independente de quem seja, tem que pagar pelo que ele fez. Mas a defesa está trabalhando em cima disso, a gente segue também monitorando e atualizando vocês na medida que as notícias forem saindo, beleza? Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um dia, mais um vídeo, pedir para você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal? Obrigado de verdade pela sua companhia, ter ficado até o final do vídeo. É importante você ficar até o final do vídeo, mas também é importante, se você não for inscrito, você vir aqui embaixo nesse botão, clicar nele e se inscrever. Você não vai pagar nada. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo também aqui nessa setinha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, porque ele fortalece demais. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook também. Você vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui. Então é isso. Mais tarde a gente volta com muito mais informações. Se você estiver pelo nosso canal no YouTube, já vou deixar essas duas janelinhas aqui com muito conteúdo. É só clicar numa delas. Valeu? Tamo junto! Saudações rubro-negras!